Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um erro muito comum que eu estou vendo os brasileiros cometer aqui no Reino Unido quando vão começar a investir. Já tive alguns clientes da minha consultoria que chegaram e falaram assim: Poxa, Samuel, eu já abri minha conta, comecei a investir na Trade22 e quando eu fui ver, eles abriram a conta errada. Uma conta que no futuro, quando você tiver ganho de capital, quando você receber dividendos, você vai precisar declarar e pagar imposto, sendo que você não precisa fazer isso, porque você tem contas com benefícios fiscais que você não precisa nem declarar nem pagar imposto. Isso acontece muito na Trade22, também acontece em outras corretoras, mas eu vou mostrar para vocês aqui agora na prática isso na Trade22. Vamos dar uma olhada lá. Então aqui, quando a gente está na corretora, na Trade22, a gente clicar aqui, a gente consegue ver as opções de contas disponíveis que a gente tem para investir. A gente tem a Stocks ISA, a Cash ISA, a SIP, que é uma novidade, eu vou explicar para vocês depois como que funciona a SIP, a gente tem a CFD e a Invest. O que acontece? A Cash ISA, ela é uma poupança, então ela não é uma conta de investimento. Essa Cash ISA você deposita o seu dinheiro, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui na Cash ISA você deposita o seu dinheiro e você vai receber um rendimento fixo por isso. Esse rendimento hoje é de 3,60% ao ano. É como se fosse uma poupança, você não está correndo risco. Você deixa o seu dinheiro guardadinho lá, você sabe que você sempre vai ter aquilo que você depositou e você ainda vai receber um rendimento por isso. Esse rendimento de 3,70 tem tudo a ver com a taxa básica de juros da economia do Reino Unido. Hoje, a taxa básica de juros é de 3,75%. Essa taxa aqui ela é revista de 6 em 6 semanas praticamente. O Banco da Inglaterra pode subir, pode descer essa taxa, mas as mudanças, elas não são mudanças drásticas, não são mudanças muito significativas em um curto período de tempo. Vamos dar uma olhada. A gente tem aqui o histórico dessa taxa desde ali de 2000, 2003. A gente pode ver que tinha uma taxa um pouco mais alta até mais ou menos 2007, 2008. A gente ficou com praticamente uma década inteira com uma taxa básica de juros da economia menor do que de 1%, então você não tinha praticamente rendimento nenhum em uma cash ISA, em uma poupança, você não recebia basicamente nenhum tipo de rendimento pelo dinheiro que você deixava guardado. Depois de 2022, essa taxa voltou a subir, principalmente por conta da inflação ali, no Covid, né, pós 2021, 2022, chegou a 5,25, então o rendimento da Cash ISA subiu e agora já voltou a baixar. Mas veja como são mudanças que são graduais, elas não acontecem de uma vez. Hoje está em 3,75 e é por isso que a gente vê aqui na Trade22 um rendimento de 3,60, mas é poupança. Isso daqui é para planos de curto prazo, é para você que está guardando dinheiro, não é para te enriquecer. Aí, na hora de investir, na hora que você quiser comprar ações, ETFs, fundos, você vai precisar de uma conta de investimento. E aí aqui é onde as pessoas estão errando. Ao invés de abrir uma Stocks ISA, muitas pessoas estão abrindo a Invest, justamente por conta do nome. Poxa, eu quero investir, a conta Invest. Mas na Invest você tem que declarar e pagar imposto sobre tudo que você ganhar. Já na Stocks ISA é a mesma coisa. Qual que é a diferença? Você pode comprar as mesmas coisas, os ETFs, as ações, etc. Só que dentro da Stocks ISA você não precisa nem declarar, nem pagar imposto. Então, na hora que você quiser investir aqui no Reino Unido, use a Stocks ISA, não use a Invest. Se você estiver usando a Invest, você teria que mudar para a Stocks ISA, porque você tem essa possibilidade de não precisar declarar e pagar imposto através da Stocks ISA. Quando que você vai usar a Invest? Quando você não tiver limite mais na Stocks ISA, porém o limite da Stocks ISA é muito alto. Você tem 20 mil libras por ano para depositar nessa conta e investir nessa conta por ano fiscal. Então é um limite muito alto, dá mais de 1.600 libras por mês. Se você não estiver utilizando esse limite, utilize esse limite da Stocks ISA, não use a Invest. Agora, se você já investiu 20 mil libras e quer continuar investindo, aí tudo bem, você pode ir para a Invest. Não cometa esse erro. Na hora que você for começar a investir, escolha a Stocks ISA. Só que dentro da Stocks ISA não é só abrir a conta. Você também tem que fazer a escolha do que você vai estar investindo. E você tem literalmente mais de 3 mil opções de investimento dentro da Trade22. Além de depositar, então, você tem que escolher qual produto de investimento você vai comprar. Aqui a gente pode ver algumas opções, por exemplo, uma ação da Nvidia, da Microsoft, um ETF do SP500, que já é uma cesta com as 500 maiores empresas do Reino Unido, então você já vai estar investindo em várias empresas de uma vez, o Google e aqui o VWRP. Esse daqui é o que eu sempre mostro para vocês, que é um ETF global. Então, além de você depositar, você também precisa escolher uma estratégia de investimento. E a estratégia de investimento, uma das mais simples, porém uma das mais eficientes, é através de um ETF global. Um ETF global,
quando você vai investir, você compra, por exemplo, uma cota. Hoje uma cota está custando 136 libras. E como que você ganha dinheiro quando você investe em um ETF global? Pela valorização dessa cota. Porque, por exemplo, hoje uma cota está custando 136, mas uma cota custava cerca de 55 libras cerca de 6 anos atrás, lá em março de 2020. Então é aqui que a gente ganha dinheiro. Se você tivesse começado a investir lá atrás e comprado uma cota, por exemplo, você teria pago nessa cota 55 libras. Imagina que você comprou 10 cotas e gastou 550 libras. Hoje, se você não tivesse feito mais nada, como o valor dessa cota é de 136, você teria mais de 1.300 libras com essas mesmas 10 cotas que você comprou lá atrás. Então é assim que você ganha dinheiro através de um ETF global, com a valorização da cota. E essa valorização da cota vem do quê? Dos produtos que tem dentro desse ETF. Quais são esses produtos? São mais de 3.000 empresas espalhados por praticamente todos os principais países do mundo e empresas de todos os setores da economia. Então, essas empresas aqui que a gente está vendo, ó, vamos dar uma olhada aqui para clicar para ver as principais. Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Tesla, enfim, Visa, são as principais, as maiores e as melhores empresas do mundo. Quando essas empresas elas estão crescendo, distribuindo lucro, dividendo, reinvestindo, elas tendem a se valorizar. Se elas estão se valorizando, o preço vai ser repassado para esse ETF através do valor da cota e essa cota ela tende a subir. Quando você for investir, você vai ter que escolher uma estratégia. E uma das estratégias mais simples e mais eficientes de se escolher é através de um ETF global. Vou mostrar para vocês aqui o desempenho histórico de um ETF global desde 2003, então aí são quase 23 anos de história. O rendimento médio anual foi de cerca de 10% ao ano. Então a gente tem uma média de crescimento de cerca de 10% ao ano. Você viu ali que hoje a renda fixa no Reino Unido, a Cash ISA, paga cerca de 3,60% pelo dinheiro que você deixa depositado. E aí, muitas pessoas falam: "Poxa, Samuel, esse rendimento é muito baixo". Mas aquele tipo de conta não é para você que está pensando em investir, é para você que quer guardar dinheiro, quer poupar dinheiro, porque você tem um plano de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, no qual você precisa daquele dinheiro que você está guardando. Quando você investe, você está pensando no longo prazo, então você não tem necessidade de deixar o seu dinheiro ali, parado na poupança. Você pode investir, você vai correr um pouco mais de risco, mas você vai ter uma expectativa de retorno maior. E através de um ETF, a expectativa de retorno, de acordo com aqui a gente está vendo com o desempenho histórico dos últimos 23 anos, é de cerca de 10% ao ano. A gente tem aqui o retorno anual desde 2003. A gente pode ver que a média ela é de 10% ao ano. Porém, cada ano tem um resultado diferente. Tem ano que cresceu 30%, tem ano que cresceu 19%, tem ano que cresceu 25%, mas tem ano que sim, que passa por quedas. Por exemplo, 2008, 20% de queda, 2011, 7,5% de queda, 2018, 4,5%, 2022, 8,2%. Então, a média ela tende a ser positiva, mas é arriscado se você está pensando em um curto período de tempo. Porque se você está pensando assim, poxa, eu vou investir, eu vou precisar desse dinheiro daqui a um mês, daqui a um ano, daqui 2 anos. Você pode passar por um período turbulento. Se você tinha 1.000 libras e caiu 20%, você vai olhar lá, vai ter somente 800 libras. Por quê? Porque pode acontecer. Mas se você tiver um horizonte de tempo onde você pode esperar 1, 2, 3, 4, 5 anos, como a maioria dos anos tende a ser positivo, você vai acabar tendo um resultado muito possivelmente muito superior, por exemplo, do que você teria na Cash ISA. A questão é diversificação e paciência. Você já está diversificando porque você está investindo através de um ETF global, mas e ter paciência também, porque a gente pode passar por períodos turbulentos. Esse ano, por exemplo, a gente teve o conflito ali no Oriente Médio, com a guerra do Irã, dos Estados Unidos, que fez sim o preço das ações, o preço, por exemplo, do ETF global alterar bastante, caiu bastante. A gente teve ano passado, as tarifas do Trump, quando ele fez aquela ameaça que ele ia pôr tarifa em todo mundo, o preço das ações também caiu. Mas isso são ciclos, acontece. O preço ele pode sofrer por um momento, mas o longo prazo tende a se recuperar. Porque a gente não está falando de números na tela, a gente está falando do resultado das empresas. As empresas que vendem os produtos que nós precisamos e que nós gostamos. Então, você quer começar a investir no Reino Unido? Beleza. Investir é diferente de poupar. Poupar você deixa na Cash ISA, você também está livre de precisar pagar imposto. Só que é um rendimento menor, é para planos de curto prazo. Para o longo prazo, quando você quiser investir, quando você quiser crescer o seu patrimônio, quando você quiser multiplicar aquilo que você já tem,
você vai abrir uma Stocks ISA e utilizar o seu limite, porque você não tem necessidade de usar a Invest. Preste bem atenção, dá uma olhada aí no seu aplicativo. Se você não está, por exemplo, utilizando a Trade22, dá uma olhada na sua corretora. Se você não está usando a General Investment Account, que é a GIA, GIA, essa conta também você tem que declarar e pagar imposto. Se você estiver utilizando outra corretora, o nome correto da conta que você tem que usar, a principal é a Stocks and Share ISA. E outra conta muito legal que a Trade22 está oferecendo, mas ainda está, por exemplo, em fase de teste, então não é todo cliente que conseguiu abrir, tem alguns que estão na fila de espera, é a SIP, que é Self-Invest Personal Pension. A SIP é a mesma coisa, você abre e também precisa escolher uma estratégia de investimento. E essa estratégia de investimento também pode ser de um ETF global, principalmente se for para o longo prazo. E a SIP, na verdade, ela geralmente é voltada para o longo prazo. Por quê? Porque na Stocks ISA você pode investir e na hora que você quiser, você vende e resgata o seu dinheiro. Não tem idade mínima, não tem motivo para você resgatar. No momento que você quiser, você pode vender e resgatar o seu dinheiro. Mas na SIP, não. A SIP ela tem uma idade mínima. Você só pode resgatar o dinheiro que está dentro de uma SIP quando você tiver uma idade mínima. Atualmente essa idade é de 55 anos, mas será de 57 anos a partir de 2028. Então, se você não tem uma idade mínima, você não pode contar com esse recurso. Só que qual que é o grande benefício da SIP? Imagina que você queira investir 200 libras todos os meses. Você fala assim, poxa Samuel, eu queria aportar 200 libras todos os meses para minha aposentadoria, quando eu tiver 60 anos, 58 anos. Você tem que ter pelo menos a idade mínima. Você pode fazer isso através da Stocks ISA? Pode, porque a Stocks ISA não tem uma idade mínima. Você pode retirar com qualquer idade, mas não quer dizer que você precisa retirar agora. Então você pode investir para o longo prazo dentro de uma Stocks ISA, porque você pode tirar a qualquer momento, inclusive lá na frente. Já se você quiser investir pela SIP, você sabe que você vai ter que esperar. Mas qual que é o benefício? Quando você vai investir, por exemplo, 200 libras por mês numa Stocks ISA, é 200 libras que você está investindo. Se você for investir 200 libras por mês em uma SIP, o governo vai adicionar 50 libras. Então, no total, você vai estar investindo 250. Imagina que você fosse comprar um ETF que a cota custava 50 libras. Se você estiver investindo dentro de uma Stocks ISA, você vai conseguir comprar 4 cotas. Se você estiver investindo dentro de uma SIP, você vai conseguir comprar 5, porque o governo vai adicionar 25% de bônus. 50 libras, você vai conseguir comprar mais uma. Então, você vai investir um pouco mais, você vai ter um benefício do governo. Só que em troca você vai ter que esperar até uma idade mínima. Se você já está pensando em investir por longo prazo, ela é uma conta que faz bastante sentido. A SIP, ela é muito parecida, na verdade ela é praticamente a mesma coisa que uma Workplace Pension. Então se você tem um trabalho, se você é registrado, você tem uma pension do seu trabalho, que o seu dinheiro também está sendo contribuído e também está sendo investido. A SIP é basicamente a mesma coisa, ela também é uma pension. Inclusive as regras são iguais. Na sua pension do seu trabalho, você também tem que ter uma idade mínima, que também é de 55 anos e que também será de 57 a partir de 2028. Elas são exatamente a mesma coisa. O que é importante aprender sobre a SIP? Se você for self-employed, você não tem direito a Workplace Pension, porque você não tem um trabalho registrado. E aí você fica sem uma pension para sua aposentadoria. Tudo que você vai ter lá na frente é a aposentadoria do Estado, que eu já fiz outros vídeos aqui falando que não dá, né, pessoal? São menos de 1.000 libras por mês, mesmo que você tenha contribuído por 35 anos. Não é uma aposentadoria, é uma ajuda de custo. Então você tem que se preparar. Se você é empregado, você tem uma Workplace Pension, que é um dinheiro que está sendo contribuído, está sendo investido, você vai poder acessar lá na frente. Se você é self-employed, você não tem. Aí a SIP vai fazer muito sentido para você. Vai ser muito boa, porque uma contribuição pequena de 200 libras vai gerar um bônus, e além do bônus, você vai estar investindo. Esse dinheiro vai estar crescendo, vai estar se multiplicando lá na frente, você pode acessar. Uma parte desse dinheiro da SIP lá na frente, quando você for acessar, é livre de imposto. Outra parte você precisa declarar imposto de renda sobre as retiradas. Se você soubesse planejar, você tem como evitar pagar imposto ou pagar a taxa mínima lá na frente. Então, ela é muito vantajosa. A Stocks ISA também é muito boa, você pode investir, não precisa pagar imposto, você não tem bônus, mas você tem essa liberdade. Na SIP você tem o bônus, mas você tem que esperar uma idade mínima e lá na frente você tem que se planejar para evitar pagar um imposto muito alto. Então é isso, pessoal. Trade22, essas são as opções de conta. Dúvidas? Comenta aqui embaixo que eu te ajudo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e mande para um amigo. Beleza? Até o próximo vídeo.